Se adaptar às transformações hipervelozes do mundo contemporâneo é desafiador, mas necessário. Mas você pode extrair o melhor desse processo se ligando nas tendências sobre liderança, inovação e gestão da mudança, no podcast A Única Certeza com Sandra Gioff. Bom, eu sou Sandra Gioff, estou aqui gravando o meu podcast para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu vejo no dia a dia, um pouquinho do que eu aprendo, né? Compartilhar aí tudo que eu estou aprendendo no dia a dia. E hoje eu estou muito feliz, estou com uma honra de trazer para conversar comigo nesse primeiro programa o Lê Maestro. O Lê Maestro, eu vou falar para vocês um pouquinho o currículo dele, mas ele é muito mais do que esse currículo. Eu sou mega fã desse cara. Ele tem 33 anos hoje, é cofundador da Rede Gerando Falcões, nasceu lá no extremo leste de São Paulo. Na adolescência sonhava em ser skatista profissional, mas aos 16 anos seu sonho foi abortado quando se tornou dependente de cocaína, chegando perto da morte. Numa casa de recuperação, escreveu sua primeira letra de rap, despertando aí o sonho de fazer uma transformação social. Idealizou o projeto MC pela Educação, viajou por favelas de todo o Brasil em busca de líderes sociais e implantou todas as unidades da Rede Gerando Falcões até o momento. Apto pela Universidade Federal de Santa Catarina para agir no combate às drogas, pela prevenção e aconselhar dependentes químicos, foi nomeado pelo Fórum Econômico Mundial um dos 15 jovens brasileiros que podem mudar o mundo. Eleito paulistano nota 10 pela Veja e ganhou o prêmio TOIP de Outstanding Personal Brasil, mesmo prêmio que ganhou o Elvis Presley e o ex-presidente Kennedy dos Estados Unidos. Caramba, com currículo desse, Lê. E eu acho assim, por mais que seja lindo, de verdade, eu vejo no dia a dia você muito maior que esse currículo. Obrigada por estar aqui. Maravilha. Bom, Sandra, que prazer enorme estar aqui com você, que é uma conselheira, amiga, investidora de vida dentro da Gerando Falcões. Acho que todo tipo de investimento você faz aqui, professora na Falcons University, uma pessoa que, enfim, eu acredito que dentro dessa trajetória toda de empreendimento social, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci e mais dedicadas ao outro também. Então é um prazer enorme estar aqui com você e com seu público. Muito obrigada, Lê. Muito feliz. Eu falo que eu fui picada lá pelos Falcões e aí eu não saio mais dessa família. Grudei e, de verdade, aprendo muito com vocês. E agora, você liderando a Falcons University, eu lá te ajudando no meu módulo de gestão de pessoas, também estou aprendendo muito. E a gente também está contaminando outras pessoas, né, Lê? Que são os nossos mentores no programa, né? Isso aí. Muito legal, muito legal. Lê, com essa história aqui, você tinha tudo para continuar num caminho errado, né? É uma história pesada, uma história difícil, e a gente sabe que todos nós precisamos de uma oportunidade, de um segundo momento. Mas conta para mim um pouco como é que foi essa jornada? É uma jornada, só com 33 anos você já viveu tudo isso. Como é que foi essa jornada e o que você foi aprendendo e que pode compartilhar com a gente hoje? Maravilha, Sandra. Nesse extremo leste de São Paulo, né, numa época muito mais violenta do que hoje eu via o meu pai chegando quase todos os dias em casa e agredindo minha mãe. Eu tinha 6 anos de idade, né? Vi, enfim, cenas assim de sangue realmente. E meus irmãos mais velhos entrando no meio dessa confusão e era aquela briga generalizada dentro de casa. Eu não sabia, hoje eu sei, mas naquele momento eu já estava desenvolvendo alguns traumas, muitas crenças limitantes que no futuro iam desencadear um monte de coisas ruins, né? E aí, na mesma época, eu via a polícia invadindo o quintal da minha avó, tiroteio do lado de casa, de acordar com um tiro em cima da cabeceira da cama. Mas com 11 anos, eu comecei a andar de skate, com 13 eu estava competindo, tinha um patrocinador lá da minha modalidade e até propostas para seguir carreira, mas eu me machuquei. E aí, como o skate era a minha fuga maior, eu saía 8 horas da manhã de casa e voltava quase 8 horas da noite, minha mãe brigava comigo até. Quando eu me machuquei, eu passei 6 meses sem andar de skate e eu acabei entrando numa depressão e fiquei 2 anos só dentro do quarto e saía no quintal
olhava a rua, voltava. E eu não sabia também que isso era uma depressão, né? Minha mãe achava que eu não queria estudar e tal. Ninguém tinha esse conhecimento dentro de casa. E quando eu comecei a sair desse estágio, foi de uma forma assim um pouco natural, eu já logo em seguida comecei a ir para as baladas onde eu conhecia a cocaína, e ali eu descobri um outro lugar para fazer a minha fuga, né? Que era naquelas baladas no consumo da droga. 4 anos depois eu já estava completamente viciado, porque eu comecei a perceber os efeitos que ela me causava, né, as emoções que ela gerava em mim, e aquilo me tornou um dependente emocional. Eu queria sentir aquele prazer, me sentir mais capaz, porque a cocaína fazia isso comigo, me sentir mais eufórico, mais comunicativo. Mas quando eu tentei parar, eu já estava no estágio de pesar quase 45 quilos, de ficar 5 dias fora de casa, de não conseguir praticar nenhum tipo de esporte, nem de trabalhar mais. E aí comecei essa luta de tentar parar com o consumo da cocaína. Então, no todo, eu fiquei 8 anos dependente. Aí tive overdose, e aí foi quando eu fui para essa clínica de recuperação e toda essa história começou. E ali, eu sonhei, poxa, preciso fazer um projeto para impedir que crianças e jovens do meu bairro façam a mesma coisa que eu fiz. Porque foi tanta dor, foi tanto sofrimento, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eles vão ser enganados também e vão entrar no mesmo caminho. E aí começou essa história, saí de lá, montei uma oficina de skate, me reconectei com o Edu, a gente começou a fazer palestras em escolas, depois montamos a oficina de skate, depois montamos um polo cultural e esportivo dentro da comunidade, aí frente de qualificação profissional, depois o Léo veio trabalhar com a gente, e aí através do Léo o Recomeçar começou a reinserir o ex-presidiário no mercado de trabalho. Começamos a estruturar dentro da comunidade também, Sam, um modelo de gestão para ONGs que unia a expertise da favela com a expertise do setor privado, então trabalhar de uma forma mais organizada, com auditoria, com metas, trazendo pessoas como você que nos abraçaram, nos ensinando a fazer gestão de pessoas, a estruturar o RH, etc. e tal. E até que em determinado momento a gente falou, poxa, precisamos então pegar essa inteligência que a gente adquiriu aqui e levar para outros lugares, né? E aí eu comecei a viajar ao Brasil, junto com o pessoal, amigo nosso também, você nessa época já ajudava, para identificar essas ONGs, implantar essas unidades junto com o time, até que no final do ano passado, depois de ter implantado junto com o time aqui todas as unidades que até 2 meses atrás existiam, agora já entrou mais, a gente resolveu criar a Falcons University, que a gente percebeu que precisávamos formar melhor essas lideranças antes delas receberem um aporte financeiro e gerenciarem melhor os seus projetos, né? E agora a gente está no meio da segunda formação, vamos terminar o ano com 80 líderes sociais formados pela Falcons University e mais de 20 ONGs recebendo aporte financeiro dentro da rede Gerando Falcões, né? Com essa meta ousada de, daqui 3 anos e meio, ter 540 lideranças formadas e 1.200 favelas sendo impactadas por essas lideranças e por esses projetos, aplicando, né, esse método de trabalho que fez a Gerando Falcões deixar de ser uma ONG na favela para se tornar uma rede de ONGs no Brasil. Então, eu tive o privilégio de participar de todo esse processo, mas assim como é óbvio, né, Sam, que durante esse período todo eu tive que me desenvolver tecnicamente, academicamente, eu tive que também estudar, enfim, eu também tive que me desenvolver de dentro para fora, porque quando eu parei de usar a droga, aí eu me vi assim, poxa, beleza, os meus problemas não tinham parado, na verdade eles tinham piorado e os traumas eram todos os mesmos, então eu tive que entrar numa trilha de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento e socioemocional para eu conseguir, ano a ano, fazendo tudo o que eu faço, né? E não foi fácil. Tive e ainda tenho um grande mentor que é o Edu, que também viu esse meu crescimento dentro da própria Gerando Falcões, apesar de estarmos trabalhando sempre juntos, mas foi um processo muito difícil e que, mesmo nos primeiros anos de Gerando Falcões, eu ainda não sabia que eu estava trabalhando
as minhas emoções, que eu estava me descobrindo, que eu não entendia muito essa coisa de autoconhecimento, não estudava muito sobre isso. Então, foi um pouco mais difícil e mais demorado no começo, até o dia que, estudando para ampliar e melhorar os programas educacionais da Gerando Falcões, eu percebi algumas coisas que eu poderia agir e eu poderia fazer comigo mesmo para que eu vivesse melhor, para que eu liderasse melhor, para que eu performasse melhor. Então, hoje na minha fala, Sam, eu tenho assim plena convicção que a oportunidade por si só ela não salva. A gente precisa preparar e estar preparado para essas oportunidades e ser trabalhado dentro delas também. Então, eu acredito que a educação se faz de dentro para fora, né? Então, se a gente trabalha dentro, todo o conhecimento que vem de fora, ele tem mais efetividade na vida das pessoas, e foi o que aconteceu comigo durante esses anos. Não, acho que tem dois temas aqui importantes que você trouxe, Lê, além de uma história linda que só inspira. E eu acho que não só a garotada, não só as crianças e adolescentes, mas os adultos precisam ouvir sua história, né? Para que a gente possa entender o que é reconstruir, né? O que é a motivação, a força de vontade, que está muito no nosso alcance. Então, eu acho que tem dois assuntos aqui importantes. Um, que vocês estão transformando o Brasil inteiro, com a aceleração de novas ONGs e com a formação de líderes. E educação ninguém tira, né? Então, vocês estão lá não só colocando dinheiro, mas estão educando aquelas ONGs que não vão ser aceleradas, mas que estão ganhando ali o tesouro de como continuar a jornada. Então, a educação é fundamental, né? Uhum. E tem um outro ponto aqui que você trouxe muito bem, que é um ponto que eu gosto muito de fazer um paralelo com o mundo organizacional. Eu costumo dizer que, para aprender a liderar, as pessoas têm que ir na comunidade. Na comunidade, a gente vê os líderes, né? No calor, no sufoco, sem dinheiro, sem infraestrutura, e ali com muito propósito, engajando e conquistando as pessoas que estão ali, umas com opções terríveis, como você colocou, outras completamente perdidas. E eu já vi muito da sua atuação, e eu sei que a gente já fez o teste lá do Marcus Buchmann juntos, Descubra Seus Pontos Fortes, que você tem uma competência chamada reconstrução, né? Como das suas cinco competências mais fortes, os 5 maiores talentos. Como é que você vê você consegue ver essa capacidade de reconstrução no dia a dia? A gente poderia fazer esse paralelo de que essa sua jornada de mudança, esse conquistar um mundo que estava no fundo do poço, né? Reconquistar a sua dignidade, a sua vida, tem a ver com essa competência? Que você atribui essa sua querer mudar? Porque você falou para mim muito bem, a mudança foi gradativa, teve ajudas, você buscou, mas qual foi o gatilho para querer uma vida diferente, achar que você podia uma vida diferente? O Sam, assim, ainda no momento, ali no estágio de 4 anos depois que eu estava consumindo droga, que eu me vi naquela situação que, tipo, eu me olhei no espelho e falei, eu tô destruindo a minha vida, e aí eu tentei parar e não consegui. O gatilho naquele momento foi a dor. Foi a dor, assim, de falar, agora tá doendo demais, né? Eu piorei minha situação, isso é muito sofrimento, você passa uma noite consumindo droga, no outro dia você tá se sentindo um lixo, você quer morrer, quer tirar sua própria vida. E aí eu comecei a falar, não quero mais viver esse sofrimento. Então eu comecei a buscar um alívio para essa dor, né? Que demorou 4 anos para eu conseguir. Então foi uma luta contra mim mesmo muito grande. E aí passava um mês, aí recaía, aí passava uma semana, recaía, às vezes o máximo 3 meses, aí recaía de novo e vinha pior do que estava, né? E vendo toda a dor e sofrimento da minha mãe, me vendo naquela situação. Então eu acho que nesse estágio da vida foi muito a dor, assim. E aí quando eu comecei essa reconstrução sóbrio da minha própria vida, e eu não tinha levado para esse lado da sua pergunta ainda, mas eu posso ir relembrando algumas ações que acho que vai fazer sentido na sua resposta. Quando eu comecei a fazer essa reconstrução de cara limpa, teve muito disso. Tinha muita coisa para mim, Sandra, que era, para as pessoas olhando de fora, era uma coisa muito difícil de encarar,
ou de resolver, mas para mim, que tinha superado todas aquelas dores, era algo que, não era natural. Então tinham coisas que para mim soavam natural, que para as pessoas olhando de fora era difícil elas encararem aqueles desafios, mas para mim eram coisas naturais. Então muitas coisas que poderiam ser muito difíceis de serem realizadas, de serem alcançadas, eu encarava de maneira natural e até usando aquele pouquíssimo recurso que a gente tinha como se fosse um recurso muito grande, porque eu não tinha nada. Então eu fui desenvolvendo também umas habilidades assim, de fazer muito com pouco e de pegar um pouco dessa expertise, né? De viver na miséria. Miséria não só de recurso, mas uma miséria de afeto, uma miséria de alma, porque quando você está consumindo droga, você está se destruindo, você não está se cuidando, você está né? O seu caráter está totalmente contaminado. Então, quando eu me vi numa vida saudável, eu falei, nossa, mas isso aqui você acha que é problema? Pô, isso aqui a gente passa por cima. Não tem... Um exemplo simples, por exemplo, eu tinha... No começo da oficina, a gente não tinha dinheiro para comprar obstáculo de skate e nem tinha dinheiro para comprar premiações, troféu e medalha. O que eu fiz? Eu achei uns ferros velhos e falei, isso aqui dá para construir uma rampa e dá para construir um palquinho com esses ferros. Aí achei uns pedaços de shape quebrado e uns truques que truque, rodinha, rolamento, fui montando e virou um troféu. E a gente pintou e aquilo virou o campeonato da galera. Então é um exemplo simples, mas que eu fui trazendo essas atitudes e trago até hoje. Quando a gente foi no processo de inauguração da Falcons, as beliches não tinham chegado, iam chegar 17 dias depois. A mobília desse espaço aqui também não tinha chegado, ia chegar 17 dias depois, e os líderes tinham que vir depois, 5 dias daquela data que eu recebi essa notícia. E aí todo o meu time queria me convencer a parar e ia falar, vamos mudar a data. Eu falei, não, a gente tem que dar um jeito. E aí ligamos pro seu Roberto, Roberto, empresta suas beliches aí pra gente, a gente vai buscar no seu sítio. Aí fomos no sítio, pegamos as beliches emprestadas. Eu falei, já vi que lá no galpão tem umas poltronas e a gente vai pegar o sofá da unidade de Poá, e se precisar pega da casa de alguém, a gente vai fazer essa sala acontecer e vamos inaugurar. E aí eu vejo que me ajudou muito a minha vida na comunidade, de desde cedo ter que ser criativo para ter um brinquedo, criativo para ter momentos de diversão, e depois essa força também de conseguir sair das drogas, porque, como eu falei, foram 4 anos tentando parar, e eu vi muitos amigos meus morrendo ou entrando pro crime, ou passo na rua e ainda vejo pessoas que consumiam droga comigo há 18 anos atrás. Esses dias eu fui na comunidade para fazer uma visita e eu cheguei lá na porta da casa, tava o mesmo cara que eu comprava droga há 18 anos atrás, ele estava lá vendendo a mesma droga no mesmo ponto. Então parou no tempo, né? Parou no tempo. Então eu acho que tem completa relação, Sandra, essa coisa de a minha reconstrução de vida com essa habilidade de conseguir reconstruir coisas e de reconstruir pessoas. Hoje eu consigo, de uma forma mais madura, usar essa habilidade, por exemplo, para trabalhar e tratar melhor o meu time e de identificar o perfil de cada um e falar, eu passei por isso. E aí, de uma forma muito sutil, eu falo, nossa, se eu tomar essa ação com ela, se eu promover essa atividade, se eu fizer essa pergunta, eu vou conseguir fazer ela chegar na resposta que ela precisa, com ela mesmo. E assim, enfim, a gente usou aqui muito também, sempre quando quando eu estava no momento de operação, alguma unidade estava com risco de fechar, eu chegava lá, eu baixava lá, e eu não fazia o trabalho de ninguém, na verdade, mas eu conseguia ver uma estratégia onde ninguém estava conseguindo ver. E aquela estratégia fazia com que as coisas acontecessem. Então, acho que tem completa relação, sim, Sandra, com o que eu tive que adquirir de conhecimento, de atitude, de ações para reconstruir a minha vida. E continuo nessa reconstrução, Sandra. Não parei. Eu escutei aqui, a gente chama de chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Embora eu já te conhecesse, né? Na tua história você trouxe criatividade, que você mesmo mapeou. Eu acho incrível a tua autopercepção, teu autoconhecimento. A gente vai falar disso.
trouxe aqui resolução de problemas, trouxe aqui empatia. Então, tudo que hoje as organizações precisam, os líderes precisam, e que você desenvolveu aí na dor. Dizem que a gente cresce no amor e na dor, né? E você desenvolveu na dor. Mas, com certeza, Lê, essas competências já existiam em você. Elas foram afloradas aí pela tua experiência, né? Então, eu gosto de estudar lá o Marcus Buchmann, porque ele fala que todo mundo tem talento. Todo mundo tem competência. Aí você tem que ter a sorte ou de descobrir, né? Você fez lá uma autoanálise, autoconhecimento, ou você cai na vida em situações difíceis que você é obrigado a usá-las. E quanto mais você usa, mais você desenvolve. E eu tenho uma paixão por uma foto, uma cena sua, já te falei isso, apoiando um menino. Não foi nem a última foto que você me mandou, não. É um vídeo, que tem um vídeo antigo dos Falcões, né, de vocês, e você apoiando o menino para uma atividade, acho que é de gol que ele vai fazer, de futebol. Aquela Sim. cena, para mim, é um símbolo de liderança. É você com a mão nas costas do menino, ali apoiando. Quem tem que chutar a bola é o garoto, ou seja, você não vai chutar a bola pelo garoto, mas você está ali com um suporte emocional, suporte educativo naquela criança. E eu vejo vocês fazendo muito isso sem terem feito faculdade de liderança, escola de liderança. E o Simon Sinek traz muito isso, né? Não é porque eu fiz um curso que no dia seguinte eu sou líder. Mas uma palavra que você usou na sua primeira conversa comigo, que eu muito falo isso nas empresas, a gente precisa ter autoconhecimento. O líder, na verdade, ele erra porque ele nem sabe que ele é ruim. Ele nem sabe que ele não é empático. Ele está achando que ele está agindo bem. E você trouxe essa questão do autoconhecimento. E a tua fala o tempo todo, você traz a sua... Você falou de transformar as peças para o skate, você já colocou criatividade. Você mesmo consegue fazer essa avaliação. Como é que você, além da Falcons, que você está lá treinando gente abessa, como é que você acha que você pode compartilhar ou desdobrar, disseminar essa competência que você tem com as crianças e com os jovens que você está lidando no dia a dia? Você usa mais a orientação, o coaching, você usa mais o seu exemplo. Quando você vê que o cara ou a menina que tem potencial está indo para o outro lado, como é que você traz ela para o lado correto? Compartilha um pouco aqui comigo como é que você faz essa educação das pessoas. Sam, a gente hoje, com muito mais conhecimento, como eu falei, mais maturidade, a gente até estruturou um modelo pedagógico para poder fazer isso de forma direcionada e assertiva, porque até então a gente fazia mais um pouco da intuição. Então, poxa, eu estou percebendo esse jovem e eu sempre tento trazer alguma coisa que eu vivi ou até que eu estou vivendo no momento, Sam. E aí eu tento falar, o que eu precisei fazer? O que eu precisei entender? E aí eu acho que entra um pouco da empatia, né? Porque menos maduro era mais fácil julgar. Mas mais maduro é você olhar para si e falar, eu também fiz isso. Uhum. Né? E eu fiz isso porque eu não entendia isso, não entendia aquilo. E eu tomei essa ação porque eu não tinha essa orientação e nem essa. E eu tive que errar para aprender. E às vezes errar mais de uma vez, achando que estava fazendo certo, como você trouxe aqui. Então, hoje eu trago essa reflexão de olhar para mim, aonde eu errei, aonde eu estou tendo dificuldade hoje também de se desenvolver. E aí eu acho que dessa forma empática e baseando-se muito no que eu precisei fazer e no que eu estou precisando fazer para resolver esse problema comigo mesmo, ou de alguma atitude que eu estou tendo, eu tento orientar esse jovem. E isso acontece muito, muito, Sam, no dia a dia com o time. Hoje eu tenho uma interação menor, né? Até 2 anos atrás eu estava quase todo dia numa escola pública falando com jovens, com adolescente, com pré-adolescente, falando também com criança. Então, se percebendo e sempre trazendo o próprio exemplo, né? Para que ele entenda que não está alguém ali como um Deus o julgando, mas está alguém me dizendo, olha, eu vim do mesmo lugar que você, eu vivi as mesmas experiências que você, ou talvez eu não vim do mesmo lugar que você, nossas experiências são diferentes, mas nós temos as mesmas emoções aqui dentro, a gente tem as mesmas dificuldades e talvez a sua abundância
foi o que te prejudicou, né? E no meu caso, a escassez foi o que me prejudicou durante o período, mas às vezes a abundância também pode machucar, pode dar uma direção errada, pode educar de uma forma que não é uma forma equilibrada. E aí eu acho que essa questão da empatia, de perceber as pessoas, de se perceber e de dar um direcionamento como se fosse eu naquela situação. E hoje a gente a gente estruturou um programa educacional para crianças a partir dos 5 anos e para jovens que primeiro a gente faz ele entender o que são habilidades socioemocionais e o que é autoconhecimento, porque hoje se fala mais na internet, mas ainda é uma coisa, então ele precisa entender o que é e para que serve. Depois a gente vai fazer ele descobrir quais que são as limitações que ele tem, a crença limitante que ele tem, ele precisa entender. A partir do momento que ele entende, a gente vai traçar um plano de desenvolvimento para essa criança, para esse jovem, para que ele vença isso ao longo do tempo, porque também não é do dia para a noite. Então, a gente está terminando agora, a gente já tem isso para crianças a partir de 5 anos, até a fase adulta, e a gente vai desenhar nos próximos dias o treinamento dos pais para que eles façam esse desenvolvimento dentro de casa, desde a criança de 1 ano até os 5, que aí quando ela tiver 5 ela vai entrar no Gerando Falcões, mas se do 1 ao 5 a família também não fizer esse trabalho, ele já chega aqui com um pouco mais de dificuldade de continuar nesse desenvolvimento. Então é um ciclo de educação para a família que vai dar muito trabalho, a gente sabe, é muito trabalho. Mas a gente está disposto a encarar esse desafio e de quem sabe conseguir estruturar algo tão importante e relevante ao ponto de tornar uma educação política pública, né? A gente introduzir essa educação nas escolas, e disseminar já nas outras ONGs com certeza, e tem ONGs que já fazem isso, essa educação infantil de uma forma muito qualificada. Então a gente também está trazendo as próprias ONGs da rede para estruturar melhor esse conhecimento e a gente conseguir fazer um plano de educação para o Brasil. Eu falo para o meu time sempre aqui, Sam, a gente não está desenvolvendo um plano de educação para Gerando Falcões. É um plano de educação para o país, porque se a gente estrutura isso e convence todos os setores e consegue introduzir isso de uma forma inteligente para ser cascateado, né, em todas as áreas educacionais, a gente consegue mudar esse país nas próximas décadas. Porque desse lado a gente está fazendo isso, né? E do outro lado, vocês com certeza estão vendo muito o Edu e a Gerando Falcões falando muito sobre as comunidades inteligentes, sobre diversificação de renda, sobre empreendedorismo. Então, essas duas coisas estão andando juntas e daqui a pouco elas vão se encontrar. Então, daqui a pouco a gente vai ter recurso para arrumar o saneamento básico, para imprimir casas, para trazer empreendimento para as favelas, para melhorar a renda das pessoas, mas nós vamos ter essas pessoas preparadas para receber, cuidar e trabalhar em conjunto com tudo isso. E aí essas duas coisas criam uma explosão. É o sonho grande. Nossa, Lê, é fantástico isso. Vocês são muito inteligentes e inconformados. E isso apaixona a gente, sabe? Acho que é por isso que quando eu falo que eu fui picada lá, é porque a gente fica contaminado e feliz e acreditando no futuro, né? O professor Carlos Melo, do INSPER, ele fala que não adianta a gente deixar um mundo melhor para os nossos filhos, nós temos que deixar filhos melhores para o nosso mundo. E vocês são esses filhos melhores que estão mudando o mundo e a gente tem esse papel também com os nossos filhos, com a sociedade. E você me trouxe aqui duas coisas importantes que eu também acredito. Uma, que o líder pode errar e deve falar que errou, né? Que é o que você trouxe aí, compartilhando a tua experiência com os jovens, com as crianças, e até refletindo aquele caminho errado que você pegou. Então, acho que essa coisa de desmistificar a liderança é um caminho para a liderança ser uma liderança de verdade eficaz. E quando você fala para mim que vocês querem entrar na família, vocês querem atuar com a família, é outra crença que eu tenho, que a gente é aquilo que foi construído lá dentro, né? A família é a base de tudo, é onde constrói os valores, né? A família é o primeiro núcleo social que a gente vive, tem os líderes ali, ou por direito ou por mérito, né?
ou porque pegaram o poder ou não. Então, essa ação de educar a família é uma coisa também que eu acho que as organizações deveriam. Não adianta achar que a criança que está lá no Instituto Gerando Falcões, ela entrou na escola, o mundo dela ficou para trás. Você, prova viva que não, com todos os traumas que você tem. Eu, como profissional, entrei na minha empresa, toda a minha vida ficou para trás. Essa coisa do universo, do ser integral, que a gente tem que olhar, não uma célula, mas o ser aonde ele está inserido, é muito importante para a gente, de verdade, fazer as transformações, né? E você está trazendo aí muito a transformação através da educação, né? Onde a gente trabalha a base disso. Eu sei uma outra competência que você não falou, que é comunicação. Você tem uma habilidade de comunicação maravilhosa, inclusive o rap também, aí talentosíssimo. E você conversa com diferentes stakeholders, né? Você conversa com a criança, com o pai, com o tráfico, com o executivo. Como é que você desenvolveu essa habilidade de articular essa comunicação também, que é fundamental para que tudo que você falou aí funcione, a comunicação está no meio, né? Se você não souber vender, se você não souber articular, não vai nem em frente no plano de ação de vocês. Como é que você viu isso se desenvolvendo? Foi autoconhecimento ou foi naturalmente? Conta um pouco. Eu acho que um pouco de tudo, assim, Sandra. Eu sempre fui muito introvertido, né? Introspectivo. E o meu período, minha trajetória no mundo das drogas fez essa situação piorar, porque é aquilo, você sai se sentindo a parte mais inferior da sociedade, né? E aí, quando eu cheguei na minha comunidade, por exemplo, eu escutei assim, não dou um mês vai voltar a usar droga. As pessoas começam a te olhar meio assim. Então, isso foi me criando bloqueios também. E na música, eu comecei a encontrar foi a primeira forma de eu conseguir começar a me expressar. Então, através da poesia, de escrever, de colocar dentro dessas músicas a dor que eu estava sentindo, de colocar dentro dessas músicas a orientação que eu queria passar para os jovens. Então, as músicas sempre tiveram esse papel na minha vida também de me libertar e de eu conseguir pôr para fora aquilo que eu não conseguia no dia a dia. E eu tive uma outra escola que foi andar do lado do Edu, né? Desde sempre, desde o começo. Então, e o Edu sempre teve essa preocupação em relação à minha comunicação também. Então, eu já andava com ele, já cantava o rap, a gente se observava muito, ele aprendia comigo umas questões do próprio hip hop, e ele me ensinava muito essas questões da oratória, de como se comunicar, de como ele jornalista, de como escrever melhor. Quando eu cheguei na Gerando Falcões, eu não sabia pôr ponto e vírgula. Então, o Edu colocava um jornalzinho ali na minha mesa, falava, lê aí, faz seu artigo. Então, eu tive um professor, modéstia à parte, muito bom, né? Que é o Edu, nesse tema de comunicação, tanto escrita quanto essa comunicação falada, né? E aí teve um dia, Sandra, que o Edu falou assim, a gente estava saindo para ir para uma escola, e ele falou assim, hoje eu não vou palestrar, quem vai é você. Saiu do carro, voltou para dentro do Gerando Falcões e falou, vai. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir. Aí eu fui, foi aquele dia que eu fiz minha primeira palestra sozinho. E a partir dali, eu fui, cada palestra, me desenvolvendo, né? Então, o público de escola, ao mesmo tempo que eu trabalhava essa questão de orientá-los, de gerar essa transformação. A gente tem depoimentos lindos ainda até hoje. Encontro gente no trem, ou a gente me manda mensagem e fala, aquela mensagem que você entregou naquele dia, cara, me fez mudar, entrei na faculdade, hoje eu tô assim, hoje eu tô assado. Cara, você nem sabe, você nem me conhece, mas você mudou a minha vida. A gente recebe muito essas feedbacks, tanto eu quanto o Edu também. Então, a escola... Não tem preço, né? Isso não tem preço. Não tem. Mas esse dia a dia nas escolas me desenvolveu muito a minha comunicação em público. Só que eu ainda tinha uma dificuldade na comunicação olho no olho, que era uma comunicação com o investidor, uma comunicação com um parceiro. Entrevista também eu ia muito bem. Meio que essa coisa artística natural, né? Quando você está na frente da câmera, você vai, desenrola e não sei o que, as coisas acontecem. Mas quando era para fechar um negócio,
ou algo desse tipo, eu travava um pouco. E aí o autoconhecimento me ajudou a usar essa habilidade de comunicação também nesses ambientes. Até que uma vez liberto daquela crença limitante, liberto daquele pontinho de inferioridade que ainda existia, eu comecei a melhorar também a minha comunicação com esse público mais executivo, o que me deu uma base muito boa hoje para eu fazer o trabalho que eu faço, né, de formação de líderes, porque todos eles ou passaram por todas essas coisas, ou estão passando, ou em alguma dessas coisas eles ainda têm dificuldade. E geralmente essa dificuldade vem por conta de uma crença limitante. Eu tenho um depoimento de uma líder que veio no encontro presencial aqui, e a gente fez um trabalho com ela, e eu disse para eles assim: a gente tem que parar de passar a mão na nossa própria cabeça. A gente gosta muito de falar do outro, de orientar o outro, mas na onde que a gente está passando a mão na nossa própria cabeça, está tapando o olho e não está tomando as decisões para libertar a gente da gente mesmo. E aí a gente fez esse trabalho. E ela nunca tinha falado antes, na vida dela, que ela tinha sofrido um abuso quando criança. Quando ela foi entregar o projeto final dela, ela colocou dentro da apresentação dela a história de vida e falou do abuso, ou seja, ela se libertou daquilo. Nossa, que profundo. E a forma como ela abordou e ela vendeu o projeto foi outro. E depois ela escreveu e falou: cara, agora eu falo com fulano, falo com ciclano, falo mais seguro com o meu time, eu consigo vender melhor os meus projetos. Ou seja, eu acredito muito que eu desenvolvi essa habilidade no dia a dia, vencendo as minhas crenças limitantes, tendo um bom professor que é o Edu e aplicando na prática, né? E são mais de 7 anos praticando, então acho que está funcionando. Nossa, fantástico. Eu vou falar para você uma coisa que eu vi um dia que me impactou muito. É impossível ficar perto de você e sair igual. A gente sai sempre melhor de perto de você, Lê. Porque de verdade a gente aprende. Eu acho que a missão de vocês, talvez vocês não tenham a real dimensão, de verdade impactar a gente para a gente ser para que a gente possa se tornar pessoas melhores. A gente pode montar um programa de levar executivos para estagiar com vocês, de verdade, para que eles possam se tornar melhores líderes, mais empáticos, melhores ouvintes e genuinamente preocupados aí com o time. Eu acho que vocês têm total competência e uma realidade fora do ar-condicionado para mostrar isso, né? Maravilha. Eu ficaria aqui até mais tarde conversando, mas a gente está terminando. Tem uma pergunta, a gente fala que o nosso programa a única constante é a mudança, né? E já falava Heráclito lá antes de Cristo, 450 anos antes de Cristo, ele já usava isso, o filósofo. E até hoje a gente continua aí tentando aprender a mudar. Então, deixando você uma pergunta bem aberta, qual é a sua única constante? O que para você vai sempre existir? Uau, que pergunta! Eu acho que para mim sempre vai existir essa sede de mudança, porque eu acho que ela me mantém vivo, Sandra. Eu falo aqui abertamente para todo o time da Gerando Falcões e para todas as pessoas que eu me conecto, que poucas coisas me motivam. E as poucas que me motivam, nenhuma delas são materiais. Mas quanto maior o desafio e quanto maior a oportunidade que eu tenho de causar uma mudança, isso faz o meu sangue ferver. É como se fosse minha droga nova. Que bom. Porque é isso que me move, assim. A profissionalização do meu trabalho, da Gerando Falcões, tudo que a gente construiu enquanto time, melhorou muito a minha vida e os meus acessos. Mas o principal fator de motivação da minha vida é essa sede por mudança e a oportunidade que eu tenho de poder usar a minha vida para fazer isso. Então, essa é a minha constante. Eu quero deixar um legado aqui de verdade. Um legado, não um legado maquiado, mas um legado real. Ainda que para isso
eu sacrifico a minha própria existência aqui, de alguma forma. Mas não era nem para eu estar mais existindo. Depois de tudo que eu vivi, eu sei o buraco profundo que eu estava e de onde que eu saí. Então, a minha constante é realmente essa sede de mudança e de entregar a minha vida para isso. O que vai ser amanhã, eu acho que a recompensa divina, como tem vindo até hoje, também virá. Eu não estarei desamparado, mas eu quero fazer isso me move. Que lindo, Lê. Lê, gratidão aí de verdade, cara, pelo seu tempo, por dividir seu conhecimento. E além do conhecimento, é uma delícia a gente ficar de verdade ouvindo histórias do bem, histórias que deram certo. A gente está tão cansado de histórias ruins, né? Mas histórias que deram certo. E a gente tem que unir, vocês falam muito na ponte, né? Da Faria Lima com a favela. Eu acho que agora a gente também tem que fazer uma outra ponte para levar todo mundo para aprender, e esse case lindo que vocês estão fazendo. Para a gente terminar aqui, para quem quer doar ou conhecer melhor o Gerando Falcões, faz o quê? Sam, maravilha, que bom. No nosso site, gerandofalcões.com, a gente tem lá todas as abinhas e os links de todas as oportunidades que a gente tem atualmente para quem está nos assistindo agora ajudar de alguma forma. Então, a gente está com a campanha, né, da Bolsa Digital, que é levar a internet com um aplicativo de educação. E dentro desse aplicativo de educação, um plano de educação de autoconhecimento para as favelas. A gente está agora também com oportunidades de doação para o nosso bazar, né, para a gente poder também arrecadar mais recursos para tocar esses programas educacionais e, através desse negócio social, sustentar os projetos. A gente tem oportunidades também de voluntariado, então agora tem uma estrutura muito bem montada para você voluntariar com seu tempo, com a sua expertise, com a sua inteligência. E também a gente precisa disseminar mais essa informação, dessa educação para lideranças sociais. Então tem um link lá de como você também pode indicar um líder social, ou se você é líder social, está assistindo, como você pode se inscrever para participar dessa formação aqui com a gente. Então, esses são os pilares hoje que eu lembro, os mais importantes no momento, ou os mais citados, mas existe uma série de possibilidades de como você doar seu dinheiro, como você doar o seu tempo, como você doar sua roupa, seu móvel, ou a sua expertise, seu conhecimento, sua alma. Assinar um contrato com a gente vitalício pro resto da sua vida. Só entrar no site. É meu caso. Tem lá no nosso site. gerandofalcões.com, Gerando Falcões. Se quiser também me acompanhar nas redes sociais, Lemaestro, @Lemaestro MC lá no Instagram, Lemaestro no LinkedIn, no Facebook. A gente continua compartilhando esse conhecimento por lá também. E você faz palestras, né, Lê? Faço palestras também. Organizacionais, para liderança, para compartilhar aí todo o seu conhecimento, né? Exatamente. Então, se quiser chamar para a gente sacudir esse povo que está aí, em falar um pouco de liderança, de time, de desenvolvimento humano, pode entrar em contato. É isso aí. E logo a gente lança o curso, viu, Sandra? Agora que você cantou a bola aqui, a gente vai lançar o curso para trazer esse povo executivo para aprender com a gente aqui também. Vamos desenhar juntos? Vamos desenhar. Acho que a gente vai fazer assim, um grande negócio gerando falcões, de verdade. Pode ter aí receita, que a gente precisa servir de receita, né, para fazer tudo que vocês estão fazendo, e ajudar os líderes a terem uma fonte verdadeira de desenvolvimento. Vamos sentar e vamos fazer, tá bom? É isso aí. Tamo junto, Sam. Obrigado pelo convite, viu? Tamo junto. Muito obrigada. Um beijo no coração, querido. Te amo. Eu também. Beijo.